você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora para o nosso próximo quadro, Momento Evangélico. Estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição de número 48, intitulada Guardai-vos. E o livro é da palavra da psicografia de Francisco Cândido Xavier, da autoria do Espírito Emmanuel. E o Emmanuel começa o estudo desses livros sempre com uma citação do Evangelho. E assim ele escreve, aspas, estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas, capítulo 10. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os efeitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. André, Marlene, amigos e amigas ouvintes do programa Verdade e Luz. O Emmanuel alerta-nos para o Evangelho, né, para que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ouvir nós vamos ter que ouvir, André. Não tem jeito, né? É bom até que possamos ouvir e agradeçamos por isto, né? Mas o mundo está repleto daqueles que interpretam segundo animais irracionais, como está escrito por Judas, né? Como lidar com esta situação na atualidade, onde as redes sociais são um campo aberto, pródigo em gerar e distorcer inúmeras informações? É engraçado que nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas elas atuam justamente em oposição a essa situação, né? Totalmente inversa a proporcionalidade. A grande questão que nós precisamos entender é que nas redes sociais todo mundo é gênio, todo mundo é doutor, todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo entende de tudo, todo mundo palpita em tudo. Mas eu fico me questionando, quem perguntou, né? Quem pediu a opinião? A pessoa posta alguma coisa lá, tá? Por que eu tenho que dar uma opinião? Porque muitas vezes a pessoa se acha na obrigação de dar uma opinião sobre o que alguém colocou, né? Eu não sinto essa obrigação. Eu vejo muitas questões porque é uma colocação da pessoa, é o entendimento dela, é uma posição dela. Quem responde por ela é ela, não sou eu, né?
E muitas vezes a gente vai tomar algumas questões, vai falar alguma coisa que não é conveniente, que é justamente para criar alguma polêmica. Eu lembro de uma aula num curso de pós-graduação que o professor mandou, né, cada aluno ir à frente e falar algumas coisas lá de si mesmo, tal, onde trabalhava, comentar alguma coisa. Era um trabalhinho ali para se conhecer e tal. E aí, no meio de um que começou a falar, do primeiro, ele apontava para alguém, me fala 3 coisas positivas. Nossa, que dificuldade de falar coisas positivas. Nós todos ali não conseguíamos achar coisas positivas que a pessoa estava fazendo. Aí nós falamos, não, está gaguejando, está tremendo, não estou entendendo, está falando muito baixo. Ele podia ter uma postura diferente. Professor, peraí, para. Eu quero saber 3 coisas positivas. E ninguém conseguia ver nada de positivo naquilo que o outro estava tentando, né, fazer ali dentro daquele trabalho. Né? A obrigação que ele teve, né, a coragem de ir lá na frente, de falar, ninguém conseguia encontrar questões positivas. Então, raramente nós vemos coisas positivas no que o outro fala, por causa das nossas 2 asas negras do egoísmo e do orgulho. Nós queremos denigrir o outro, nós queremos rebaixar o outro, e nós não conseguimos rebaixar o outro nos elevando, então nós queremos agredi-lo de alguma forma, né, dentro dos seus conceitos. Então é o tal da fofoca, da maledicência, essas questões. A gente não sabe a vida que a pessoa está levando, a dificuldade dentro daquela torpeza, dentro daquele problema, dentro da sua situação, nós não temos condições de analisar e de saber qual foi o seu planejamento, mas nós falamos que ele é isso, que ele é aquilo, que não sei o quê, parará, e sempre denegrindo, sempre coisas negativas. Então, infelizmente, isso faz parte da nossa imperfeição, ainda querer apontar o erro do outro, com medo que alguém, claro, aponte os nossos. É por isso que nós fazemos. Nós queremos nos esconder. Então, nós ficamos apontando o erro dos outros. Você viu, fulano fez isso, aqui tá lá, tá vendo? Ele é espírita, mas ele fez isso, né? Como é que se diz espírita fazendo tal coisa? O título, o rótulo não nos dá nenhuma capa de santo, né? Não é isso. Todos nós estamos em luta evolutiva, luta de progresso, e não é contra o outro, é contra nós mesmos. Então, muitas vezes essas questões nos trazem desconforto, porque as pessoas querem justamente agredir, né? Acham que isso é interessante, que isso é o que vai movimentar, vai chacoalhar as pessoas, né? E, ao invés de fazerem aquilo que o Evangelho determina, né? Amar a todos, amar a Deus como a si mesmo, ao próximo como a si mesmo, amar incondicionalmente, perdoar 70 vezes. Então, é uma série de questões que nós não aproveitamos as oportunidades para sermos cristãos. Inclusive, muitos na espiritualidade ainda continuam, né, trazendo problemas dentro do religioso, se dizendo religioso e ainda cometendo erros, esquecendo que Jesus não trouxe nenhuma religião, ele trouxe o poder incondicional de amar ao próximo como ele é. E essa é a grande dificuldade, a gente amar, respeitar e aceitar o outro com todas as deficiências, com todas as anormalidades que a nossa maneira de ver enxerga. Né? Então, nós precisamos nos corrigir. O outro é o outro da maneira que ele consegue ser. Sejamos nós prudentes e trabalhemos para nos mantermos, né, na mais retidão possível da nossa consciência. Zola. Muito obrigado, André. Verdade e Luz.